Muito bem, estamos de volta aqui com a doutora Ângela Mendes Bergamo, excelente especialista em ginecologia e obstetrícia, professora também da Unisul, da Faculdade de Medicina. Mas eu gostaria de saber da doutora Ângela, nós estamos falando num assunto que acomete milhares de mulheres no mundo todo, né? Então, é talvez uma doença que mais perturba a mulher, vamos dizer, principalmente na área da infertilidade. Na sintomatologia, ninguém gosta de ter dor, né, doutora Ângela? É. E falando nisso, será que a remoção do útero resolve o problema da endometriose, na sua experiência? Então, infelizmente não, né? Nós sabemos que a opção do tratamento cirúrgico através da videolaparoscopia, ela, se a paciente já tiver prole constituída, ela pode até incluir a retirada do útero, mas o objetivo do tratamento cirúrgico da endometriose é retirar as lesões, né? E mesmo que seja retirado o útero, se a paciente tiver lesão pélvica de endometriose e mantiver os ovários, ela vai continuar tendo esse processo de inflamação crônica e a dor vai continuar e a lesão pode continuar sendo progressiva. Então, a retirada apenas do útero não é um tratamento adequado. E cessar a menstruação, não retirando o útero, mas interrompendo a menstruação? Esse é o objetivo do tratamento clínico, né? Quando a gente usa o anticoncepcional de maneira contínua, quando a gente usa os análogos de GnRH, que são medicações que bloqueiam o eixo e bloqueiam a função ovariana, né? Então, o objetivo é levar a atrofia do foco da endometriose. Uma opção de tratamento para as pacientes com mais idade, que já têm filhos, seria a retirada dos ovários, né? Em casos muito selecionados. Mas aí sim tem uma resposta melhor. E a endometriose desaparece na menopausa ou não? A endometriose tem uma melhora importantíssima na menopausa, né? Então, justamente por essa questão do estímulo hormonal. Após a menopausa, a paciente tem uma diminuição da produção hormonal, uma ausência de produção de estrogênio, e aí os focos eles regridem e melhora a sintomatologia de maneira importante. Doutora Ângela, um assunto que eu gostaria de, muitas vezes o telespectador está interrogando. Como chegar a um diagnóstico de endometriose? Quais são os meios hoje que dispomos para chegar a essa conclusão? Você tem endometriose? Inicialmente, uma boa história clínica, né? Então, questionar a paciente, a gente vive numa época em que a cólica para a mulher é normal, a mulher se acostuma a ter dor. A gente precisa suspeitar clinicamente. O exame físico é rico, ele na maioria das vezes nos ajuda, mas nós necessitamos de exames complementares. E hoje em dia essas técnicas de exames complementares têm evoluído de maneira progressiva e importante. Então nós temos o ultrassom transvaginal com pesquisa de endometriose, geralmente realizado por profissional experiente, com preparo adequado de intestino. Ele tem uma sensibilidade altíssima, ele consegue nos avaliar e nos dizer aonde é a lesão, se a lesão é superficial, se a lesão é profunda, e ele consegue nos guiar para o tratamento cirúrgico quando indicado, e que a gente consiga ir preparado para a cirurgia, geralmente com equipe multidisciplinar, muitas vezes envolvendo urologista, muitas vezes envolvendo cirurgião do aparelho digestivo, né? Porque é uma cirurgia que não pode ser inesperada, não podemos tomar o diagnóstico de surpresa. A ressonância pélvica também nos ajuda bastante e tem alguns marcadores tumorais, o CA-125, mas em geral o diagnóstico é feito pela história clínica e pelo ultrassom ou ressonância. Muito bem. Eu acho que alguém pode estar perguntando por que a endometriose causa infertilidade?
Qual é o fator que ela leva essa paciente a ser? Como na endometriose, nada é simples, nada é única, uma causa única. Então, ela principalmente ela leva a infertilidade por uma distorção da anatomia, né? Uma obstrução tubária, o que dificulta o encontro do óvulo com o espermatozoide. Mas, infelizmente, não é só isso. Então, essa reação inflamatória que acontece na pelve, ela gera um ambiente hostil para essa fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Ela gera uma destruição da reserva ovariana. Então, as mulheres com endometriose têm uma quantidade menor de óvulos, e ela altera, inclusive, essa questão intrauterina da implantação. Então, são vários motivos. Muito bem. Pois é, e outra coisa que eu gostaria de saber sobre endometriose, quais as complicações que no seu dia a dia observa-se numa paciente portadora de endometriose? Porque muitas vezes quando descobre já tem alguns anos que ela é portadora. Sim. E muitas vezes faz muito estrago na paciente, né? Uma das principais complicações e que a gente mais fica frustrado é a questão da reserva ovariana, né? Então, o nódulo de endometriose no ovário, ele destrói o parênquima ovariano. E na mulher, a quantidade de óvulos ela é limitada. A gente já nasce com uma quantidade pré-programada, e é isso que a gente vai ter para a vida toda. Endometriose ovariana. Quando a gente tem uma lesão de endometriose no ovário, ela acelera essa destruição do ovário. A gente observa que as pacientes com endometriose têm uma reserva ovariana menor. Além disso, pode comprometer estruturas nobres, como os ureteres, causando obstrução, num quadro mais grave, levando à insuficiência renal, e na questão intestinal também, né? Pode levar a obstrução do intestino, às vezes necessitando de ressecções intestinais, que levam a complicações crônicas, né, da doença. E o processo aderencial é quase uma constante na endometriose, né? Geralmente sim. Geralmente a paciente tem múltiplas aderências, espessamentos, né? Lesões nervosas, que algumas vezes são irreversíveis. A cirurgia é sempre indicada para o tratamento da endometriose ou não? Não, então a cirurgia ela é mais benéfica nos casos das mulheres que querem engravidar, e não são em todos os casos que a cirurgia está indicada, né? Então, geralmente casos selecionados, e nos casos onde as lesões são profundas, estão comprimindo estruturas nobres, é importante a indicação cirúrgica, ou lesões grandes de endometriose profunda, ou então nos casos onde a gente optou por um tratamento clínico que não melhorou a dor dessa paciente. Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de saber, existe alguma coisa ligada à hereditariedade, à endometriose? Mãe que teve endometriose, a filha tem maior propensão? Sim, então já está estabelecido que é uma doença que tem uma predisposição genética, e a história familiar é muito importante. Então as mães, as pacientes que têm, a mãe ou a irmã teve endometriose, elas têm que ficar mais atentas, e deve ser pesquisado sim. Eu voltando outra vez na origem da endometriose, eu gostaria que porque é um assunto assim tão interessante, porque o telespectador deve estar prestando atenção. Na origem da endometriose, como que ela ocorre? Tu já falaste no início, mas eu gostaria de falar outra vez o que é endometriose, para que agora que nós desenrolamos um pouco, talvez a pessoa vai perceber o que é. Porque a mulher tem um endométrio, que cada mês descama, leva à menstruação. E a endometriose, a origem da endometriose, pode estar relacionado com a migração dessas células do endométrio para dentro da cavidade abdominal. É isso mesmo? Exatamente. Então, como eu falei anteriormente, esse endométrio é o que está se preparando para receber o embrião, e ele sofre estímulo hormonal direto, ele cresce pelo estímulo hormonal, principalmente pelo estímulo de estrogênio.
E essa menstruação retrógrada, ela justifica em alguns casos, é mais fácil para as pacientes entenderem como que essas células acabam indo para fora do útero. E como a gente já falou, não é a única teoria que explica, mas é uma teoria que ainda parece que faz parte do processo. Então, essas células endometriais fora da sua origem, né? Então fora da cavidade do útero, dentro da pelve, elas respondem ao hormônio que a gente continua produzindo e geram uma reação inflamatória, como se o abdômen tivesse o mês inteiro ou no período menstrual, ao menos, sofrendo uma inflamação constante. Porque aquele foco que está fora, ele reage da mesma forma que o foco que está dentro do útero. Então, acho que o telespectador agora já entendeu bem a explicação da doutora Ângela. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com esses assuntos tão interessantes sobre determinadas doenças que acometem as nossas queridas mulheres.